Você acha que seu casamento está à beira do abismo ou que o felizes para sempre prometido pela Bíblia é só uma ilusão? E se eu te dissesse que uma decisão errada agora pode destruir não só seu futuro, mas a sua alma eterna? Imagine uma mulher presa em um casamento tóxico, onde o amor se transformou em dor diária. Ela orava todas as noites, questionando a Deus, por quê? Mas o que aconteceu em seguida não foi apenas uma reviravolta, foi uma revelação divina que mudou tudo. Essa história, tirada diretamente das páginas da Bíblia, não é apenas antiga, ela é o segredo que milhares de casais modernos ignoram e que pode ser a chave para salvar o seu relacionamento. Você sente aquela angústia no peito, aquela dúvida que te impede de dormir? A história de Abigail não é ficção, é prova viva de que Deus não quer que você sofra em silêncio. Ela revela como transformar um pesadelo em bênção, com lições profundas sobre respeito, parceria e o amor verdadeiro que Cristo exemplificou. Fique comigo agora, até o final deste vídeo, e descubra o que a Bíblia realmente fala sobre o casamento e a ação que pode salvar o seu. Era uma noite quente no deserto de Judá há milhares de anos. O céu estava cravejado de estrelas e o silêncio só era quebrado pelo crepitar de uma fogueira. Sentada perto do fogo, uma jovem chamada Abigail segurava um pano úmido contra o rosto, tentando esconder as lágrimas. Ela era casada com Nabal, um homem rico, mas cruel. Seus olhos, antes cheios de sonhos, agora carregavam o peso de um casamento que parecia um castigo. Abigail não sabia, mas sua história estava prestes a se tornar uma das mais poderosas lições sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o casamento. Abigail não escolheu Nabal. Seu casamento foi arranjado, como era costume na época. Mas o que parecia um acordo comum logo se tornou um pesadelo. Nabal era grosseiro, egoísta e desrespeitoso. Ele humilhava Abigail diante dos servos, ignorava suas opiniões e tratava sua fé como uma fraqueza. Ela orava todas as noites, pedindo a Deus por força, por um sinal, por qualquer coisa que a fizesse entender por que sua vida tinha tomado aquele rumo. Senhor, ela sussurrou, o casamento não deveria ser uma bênção, porque sinto que estou carregando uma cruz sozinha. Um dia, a vida de Abigail mudou para sempre. Um jovem chamado Davi, um pastor já conhecido por sua coragem, enviou mensageiros à casa de Nabal. Davi e seus homens tinham protegido os rebanhos de Nabal de ladrões e agora, com fome e cansaço, pediam apenas um pouco de comida como gesto de gratidão. Mas Nabal, fiel à sua natureza, respondeu com desprezo, "Quem é esse Davi?" Ele riu, jogando as palavras como se fossem pedras. Por que eu deveria dar meu pão a um bando de foras da lei? Os mensageiros voltaram a Davi com a resposta e a raiva queimou em seu coração. Ele pegou sua espada, reuniu seus homens e jurou que, ao amanhecer, não restaria ninguém vivo na casa de Nabal. O destino de Abigail parecia selado. Mas então algo inesperado aconteceu. Um dos servos correu até ela, ofegante, e contou tudo. "Senhora, Davi está vindo. Ele vai destruir tudo. Só você pode nos salvar." Abigail sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. Poderia ficar paralisada pelo medo, mas agiu. Sem que Nabal soubesse, ela reuniu pão, vinho, carne e grãos, colocou tudo em mulas e partiu ao encontro de Davi. No meio do caminho, sob a luz fraca da lua, ela o encontrou. Um guerreiro com olhos de fogo, pronto para a batalha. Abigail caiu de joelhos e, com a voz firme, mas cheia de humildade, disse, "Meu senhor, não deixe que a tolice do meu marido traga morte a esta casa. Aceite este presente e perdoe." Suas palavras eram mais do que um pedido de paz, eram uma demonstração de sabedoria, coragem e fé. Davi, tocado pela força daquela mulher, aceitou o presente e recuou. Naquele momento, Abigail não apenas salvou sua casa, mas mostrou ao mundo o que significa um casamento, sobre a perspectiva de Deus. Quando voltou para casa e contou a Nabal o que havia feito, ele ficou tão furioso que o seu coração parou, literalmente. Dias depois, Nabal morreu. E então algo surpreendente aconteceu.
Davi, impressionado pela fé e inteligência de Abigail, enviou mensageiros para pedi-la em casamento. Ela, que havia sofrido tanto, agora se tornava esposa de um homem que a honrava, que a via como parceira, não como posse. A história de Abigail nos ensina que o casamento não é sobre submissão cega ou sofrimento em silêncio, mas sobre parceria, respeito e propósito compartilhado. Ela não ficou calada diante da injustiça, agiu com sabedoria e fé. E a Bíblia mostra que Deus pode transformar até as situações mais difíceis. O que parecia um castigo para Abigail se tornou uma porta para uma nova vida. Mas Abigail não é a única mulher na Bíblia que nos ensina sobre o casamento. Nos campos de Belém, outra história de amor e fé floresceu. Ruth, uma viúva moabita, deixou tudo atrás por lealdade à sua sogra Noemi. Sozinha, sem proteção, ela trabalhava arduamente nos campos, colhendo espigas sob o sol escaldante. Mas Deus estava observando. Boaz, um homem justo e generoso, notou Ruth. Ele não a viu apenas como uma estrangeira, mas como uma mulher de caráter. Ele a protegeu, a honrou e com o tempo a pediu em casamento. Ruth e Boaz nos mostram que o casamento, na visão de Deus, é construído sobre lealdade, proteção mútua e confiança. Eles nos lembram que, mesmo após a dor, Deus pode tecer um novo começo. Agora, imagine um jardim perfumado, onde o amor floresce como as videiras. O Cântico dos Cânticos, um dos livros mais poéticos da Bíblia, celebra o amor entre um homem e uma mulher com palavras que queimam o coração. Eu sou do meu amado e ele é meu, diz a amada, com uma paixão que reflete o plano de Deus para o casamento. Esse livro nos lembra que o amor físico, emocional e espiritual não é pecado, é um presente divino. Mas há um alerta: esse amor exige compromisso. A paixão deve ser guardada para a aliança do casamento, protegida como um tesouro. Para entender o casamento, precisamos voltar ao início, no Jardim do Éden. Adão e Eva foram criados para serem parceiros perfeitos, mas a desobediência trouxe a primeira rachadura. Quando Eva comeu o fruto proibido, Adão não a protegeu, ele a seguiu no erro e depois a culpou. Esse momento revela uma verdade dolorosa. O casamento sofre quando falta responsabilidade mútua. Hoje, quantos casais caem na armadilha de culpar um ao outro, em vez de enfrentar os desafios juntos? O plano original de Deus é unidade, confiança e apoio, mesmo nas falhas. E o que dizer do chamado de Deus para os casais hoje? A Bíblia é clara. O casamento é uma aliança sagrada, um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Isso não significa perfeição, mas compromisso. Significa escolher o amor mesmo nos dias difíceis, orar juntos quando o mundo parece desabar e buscar a Deus como o centro do relacionamento. Se você está lutando, saiba que Deus não te abandonou. Como Abigail, Ruth ou até mesmo Adão e Eva, você pode encontrar redenção. Comece com um passo. Ore, perdoe ou peça ajuda. Sua história ainda está sendo escrita e Deus é o autor perfeito. Agora, o desafio é seu. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um guia vivo. Abigail nos ensinou coragem, Ruth nos mostrou lealdade e o Cântico nos revelou a beleza do amor comprometido. Mas nada disso importa se você não agir. Hoje, pegue sua Bíblia, abra em Efésios 5 e leia com seu cônjuge. Conversem, orem e decidam: vamos construir um casamento que honre a Deus. Você já viveu um momento em que sentiu Deus agir no seu casamento? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se este vídeo tocou você, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.